Acusados pelo incêndio na Boate Kiss têm hoje o seu segundo dia. Após um relato emocionado de sobreviventes, o júri ouviu um engenheiro que teria sido contratado para fazer reformas lá na boate. Ele falou que desaconselhou o uso de espuma isolante no lugar, mas que um dos sócios da Kiss insistiu na ideia. A repórter Bruna Osterman está acompanhando e tem as informações para a gente ao vivo lá de Porto Alegre. Oi, Bruna, boa noite. Essa é uma informação muito importante, já que é sabido que o fogo começou justamente nessa espuma instalada ali na região do palco da boate, né? Exatamente, Márcio. Tanto que o engenheiro Miguel Ângelo Pedroso é uma testemunha de acusação. Inicialmente seriam ouvidas primeiro as vítimas, mas por uma questão de agenda, ele que não mora em Porto Alegre só poderia estar aqui na capital hoje, então foi adiantado esse depoimento dele, depoimento que está bem longo, por sinal, iniciou por volta das 13h30, já estamos aí então 7 horas da noite, ele continua falando, até porque o alvo principal, trazendo ele, são os sócios da Kiss, Mauro Hoffman e também Alessandro Spor. Vale destacar que ele falou que durante uma das visitas em que esteve na boate, encontrou ambos os sócios. Por que eu destaco isso? Porque a estratégia da defesa de Mauro Hoffman é mostrá-lo como apenas um investidor da boate e não um administrador de fato. Falando então sobre o engenheiro, ele falou que desaconselhou o uso da espuma, falou que não se usa espuma, disse para usar em gesso acartonado para fazer ali o serviço de acústica na boate. E a gente lembra que, segundo o laudo da perícia, exatamente o fogo, ele se dissipou na espuma, que tinha então essa fumaça tóxica, e lembrando que a maioria dessas vítimas morreu asfixiada. Vamos ouvir um pouco do depoimento desse engenheiro. O senhor sugeriu que fossem arrancadas espumas da boate? Sim, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu digo que isso aqui não serve para nada. Eu entrei na boate e a hora que eu entrei, eu entrei e disse assim, ó, isso aqui não adianta nada, pode tirar isso. E sabe se foram tiradas? Foram tiradas porque, inclusive, foi uma das paredes que foi revestida. Essas espumas estavam exatamente na parede leste da boate, tá? Na parede à esquerda de quem entra na boate. E foi justamente a parede que foi revestida em todo o comprimento. Então, essas espumas foram retiradas. Antes do depoimento dessa testemunha, do engenheiro, falaram as vítimas, que aliás já foram 4 até agora. Essas 2 vítimas, tanto de hoje quanto de hoje, foram os momentos mais emotivos, até mais pesados desse julgamento, em que o juiz em muitos momentos também teve que interromper. Ele tem sido assim, muito linha dura, pulso firme no sentido de evitar que tanto os promotores quanto as defesas façam algum tipo de estratégia, encenação, distorçam algum fato, e esse juiz então ele está bem ligado nesse tipo de situação. Emanuel de Almeida foi ouvido por pouco mais de 2 horas. Ele que foi à festa comemorar o aniversário junto com o irmão gêmeo dele. Ele tem até um final feliz diante de toda essa tragédia, porque ele acabou se casando com a enfermeira que cuidou dele. E também a Jéssica Rosado, que infelizmente perdeu o irmão na Kiss. E ela falou um pouco sobre um sentimento que ficou em muitos sobreviventes, o da culpa. Vamos ouvir. Eu acho que todo sobrevivente, não falo por mim hoje, mas eu acredito que quase todas as pessoas que estiveram lá, meu pai, algum outro pai, a gente sente culpa por não ter feito mais naquela noite. A gente poderia ter voltado, a gente poderia ter buscado, e se eu tivesse ido, e se eu tivesse achado, então acho que essas perguntas são constantes e a gente carrega o sentimento de culpa sempre. E eu acho que todos os jovens, eles devem cobrar por lugares seguros e nunca pensar que jamais vai acontecer, porque pode acontecer de novo.